Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. Hoje, vamos explorar o encontro inesperado entre Laura Mendes, uma jovem determinada, e Victor Alcântara, o CEO de uma das maiores empresas do país. O que começa com uma proposta de trabalho se transforma em algo muito mais intenso, onde os limites entre o profissional e o pessoal desaparecem. Prepare-se para um conto de sedução, escolhas difíceis e, quem sabe, o início de um grande amor. Se inscreva, deixe o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. Laura Mendes sempre soube que a vida não seria fácil. Aos 26 anos, carregava nos ombros o peso de uma formação conquistada com muito esforço e a determinação inabalável de provar que seu valor não se resumia ao que os outros viam na superfície. Recém-formada em administração, ela caminhava pelas ruas movimentadas de São Paulo com o currículo nas mãos e uma mistura de ansiedade e esperança batendo forte no peito. O edifício espelhado da Alcântara Fashion Group se erguia à sua frente como um monumento ao sucesso, seus 40 andares refletindo as nuvens cinzentas do céu paulistano. Laura respirou fundo, sentindo o cheiro de concreto e ambição que emanava da cidade grande. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ajustava o blazer preto, o único que possuía, e verificava mais uma vez se a blusa branca estava bem passada. É só mais uma entrevista. Murmurou para si mesma, mas sabia que não era verdade. A Alcântara era uma das maiores multinacionais de moda do país, e conseguir uma vaga ali seria o trampolim que sua carreira precisava. No 32º andar, o ambiente corporativo a envolveu como uma sinfonia de eficiência. O som dos saltos no mármore italiano, o murmúrio de conversas em inglês, o aroma sutil de café premium e perfumes caros. Laura se sentia como uma intrusa naquele mundo de luxo discreto, onde cada detalhe gritava sofisticação. Laura Mendes? A voz pertencia a uma mulher elegante de cabelos loiros perfeitamente arrumados. Sou Patrícia do RH. O senhor Alcântara a aguarda. O coração de Laura disparou. Victor Alcântara. Ela havia pesquisado sobre ele, claro. 35 anos. Assumira o comando da empresa após a morte do pai, transformando-a em um império global. As fotos que encontrara na internet mostravam um homem de traços marcantes, olhar penetrante e um sorriso que parecia esconder segredos. A sala da presidência era um santuário de bom gosto. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, enquanto móveis de design italiano contrastavam com obras de arte contemporânea. E ali, de costas para ela, contemplando a paisagem urbana, estava Victor Alcântara. Quando ele se virou, Laura sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. A presença dele preenchia o ambiente de uma forma quase magnética. Seus olhos escuros a analisaram com uma intensidade que a fez corar, como se ele pudesse ler seus pensamentos mais íntimos. Senhorita Mendes. Sua voz era grave, aveludada, carregada de uma confiança que beirava a arrogância. Por favor, sente-se. Laura obedeceu, cruzando as pernas e mantendo a postura ereta. Não permitiria que a intimidação natural daquele homem a fizesse parecer pequena. Seu currículo é interessante, ele continuou, folheando as páginas com uma expressão indecifrável. Formação excelente, notas impecáveis, mas nenhuma experiência prática significativa. Senhor Alcântara, Ele ergueu a mão, silenciando-a. Não estou criticando. Na verdade, vejo potencial nisso. Uma mente ainda não moldada pelos vícios do mercado. Seus olhos encontraram os dela, e Laura sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas tenho uma proposta incomum para você. Laura franziu as sobrancelhas. Incomum como? Victor se levantou, contornando a mesa até ficar próximo demais dela. O perfume masculino que usava era hipnotizante. Uma mistura de amadeirado e especiarias que a fazia querer respirar mais fundo. Preciso de uma assistente pessoal, ele disse, apoiando-se na beirada da mesa. Alguém inteligente, discreta e maleável. A palavra maleável ecoou na mente de Laura como um alarme. O que exatamente isso significa?
O sorriso que ele lhe dirigiu foi predatório. Significa que você trabalharia diretamente comigo, em uma posição de extrema confiança. Viagens, reuniões importantes, eventos sociais. Seria, digamos, minha sombra. E qual seria minha função específica? Tudo o que eu precisar. A resposta veio carregada de insinuação. Mas principalmente você me manteria interessado. Laura sentiu o sangue ferver. Desculpe, senhor Alcântara, mas acho que houve um mal-entendido. Estou procurando um emprego, não uma posição de entretenimento. Ela se levantou bruscamente pegando a bolsa, mas a mão de Victor em seu punho a impediu. O toque dele queimou sua pele como fogo. Sente-se. Sua voz era baixa, mas carregada de comando. Deixe-me terminar. Contra seu melhor julgamento, Laura obedeceu. Havia algo na presença dele que a magnetizava, mesmo quando sua mente gritava para sair correndo. O salário seria de R$ 50.000 por mês. Ele continuou casualmente, como se estivesse falando sobre o tempo. Além de bonificações, plano de saúde premium, carro da empresa e um apartamento no Itaim. A quantia a deixou sem fôlego. Era mais do que ela sonhara ganhar em seus primeiros 5 anos de carreira. E o que você esperaria de mim em troca? Sua presença, sua inteligência, sua companhia. Ele se aproximou mais, e Laura pôde sentir o calor emanando de seu corpo. Tudo dentro dos limites que você estabelecer, é claro. Isso parece mais um acordo pessoal do que profissional. E por que não pode ser ambos? Seus olhos dançaram com diversão. Laura, posso chamá-la assim? Você é linda, inteligente e claramente determinada. Eu sou um homem ocupado que precisa de estímulo intelectual. Por que não transformar isso em algo mutuamente benéfico? Laura se levantou novamente, desta vez com mais firmeza. Porque eu não sou um objeto decorativo, Sr. Alcântara. Se é isso que procura, sugiro que contrate uma acompanhante, não uma administradora. Para sua surpresa, Victor riu. Um som rico e genuíno que transformou completamente sua expressão. Perfeito. É exatamente essa reação que estava esperando. Como assim? Laura, se você tivesse aceito minha proposta sem questionar, eu saberia que você era como todas as outras, interessada apenas no dinheiro. Ele voltou para trás da mesa, assumindo novamente a postura de CEO. Mas você questionou, se defendeu, mostrou caráter. É isso que preciso. Confusa, Laura permaneceu em pé. Então, qual é a proposta real? Victor abriu uma gaveta e retirou um documento espesso. Um contrato de trabalho como minha assistente executiva. Salário justo, responsabilidades claras e cláusulas que protegem ambos os lados. Ela pegou o documento folheando rapidamente. Parecia legítimo, profissional. E a parte sobre me manter interessado? Isso seria um bônus, ele disse com um sorriso enigmático. Se acontecer naturalmente. Laura estudou o rosto dele procurando por sinais de engano. Por que eu? Porque você é a primeira pessoa em anos que me disse não. E porque, querendo ou não, há uma tensão entre nós que seria desperdiçada se ignorada. Ela sentiu o coração acelerar. Ele estava certo. Havia algo no ar entre eles, uma eletricidade que a fazia querer fugir e ficar ao mesmo tempo. Preciso de tempo para pensar. Claro, mas não muito. A posição precisa ser preenchida até segunda-feira. Laura assentiu, guardando o contrato na bolsa. Quando chegou à porta, a voz dele a deteve mais uma vez. Laura, para seu conhecimento, não contrato acompanhantes. Quando quero uma mulher, ela vem por vontade própria. O tom arrogante da declaração deveria tê-la irritado. Mas, em vez disso, enviou uma onda de calor por todo o seu corpo. Naquela noite, em seu pequeno apartamento no Tatuapé, Laura releu o contrato dezenas de vezes. Cada cláusula parecia normal, profissional. Mas as palavras de Victor ecoavam em sua mente como um mantra sedutor. Renata, você acha que estou louca? Ela perguntou à amiga pelo telefone, após contar toda a situação. Laura, você está falando de 50 mil por mês para trabalhar com o solteiro mais cobiçado de São Paulo. Se isso é loucura, me interna junto.
Mas e se ele realmente esperar? Outras coisas? E se esperar? Você é uma mulher adulta e ele é um homem atraente. Pior seria se não houvesse química. Laura desligou o telefone mais confusa do que antes. Olhou-se no espelho do banheiro, tentando ser honesta consigo mesma. Victor Alcântara a atraía? Definitivamente. A forma como ele a olhara, como sua presença parecia preencher qualquer ambiente, era impossível negar. Mas ela havia prometido a si mesma que seria reconhecida por seu talento, não por sua aparência. Aceitar aquele emprego seria trair seus princípios? Na segunda-feira, Laura se encontrou novamente no edifício espelhado, desta vez com o contrato assinado nas mãos. Sua decisão havia sido pragmática. Precisava do emprego, e se Victor Alcântara tentasse algo inadequado, ela poderia lidar com isso. Excelente escolha, ele disse quando ela entregou os documentos. Marcelo mostrará sua mesa e explicará suas funções iniciais. Marcelo, o assistente pessoal de Victor, era um homem na casa dos 40, discreto e eficiente. Ele conduziu Laura até uma estação de trabalho elegante, localizada estrategicamente para que ela pudesse ver a entrada da sala de Victor. Suas funções principais são gerenciar a agenda do Sr. Alcântara, filtrar ligações e acompanhá-lo em compromissos importantes. Marcelo explicou. Ele é exigente, mas justo, e tem um bom coração, mesmo que nem sempre pareça. Nos primeiros dias, Laura se dedicou a entender a rotina frenética de Victor. Ele trabalhava 16 horas por dia, transitava entre 3 idiomas com fluência e tomava decisões que movimentavam milhões, como se estivesse escolhendo o que almoçar, e a observava constantemente. Laura sentia o peso de seus olhares quando pensava que ela não estava prestando atenção. Durante reuniões, ele dirigia comentários diretamente a ela, testando seus conhecimentos e opiniões. Aos poucos, ela percebeu que suas responsabilidades iam além do que estava descrito no contrato. Laura, preciso que me acompanhe ao jantar de negócios hoje à noite. Victor disse numa quinta-feira, aparecendo ao lado de sua mesa de forma silenciosa. Claro, qual o protocolo? Você será apresentada como minha consultora estratégica. Os investidores japoneses valorizam a presença feminina em negócios, acham que demonstra visão moderna. Laura assentiu, já acostumada com essas situações. Preciso de alguma informação específica sobre o projeto? Você já sabe tudo o que precisa, ele disse, aproximando-se mais. Confio em sua inteligência para improvisar. A palavra confio enviou uma onda estranha através do peito de Laura. Nas 3 semanas trabalhando ali, Victor havia demonstrado confiança nela de formas que nem seus próprios familiares faziam. O jantar foi no Fasano, um dos restaurantes mais elegantes da cidade. Laura escolheu um vestido azul marinho discreto, mas que realçava sua silhueta de forma sutil. Quando Victor a viu no lobby do hotel, algo mudou em sua expressão. Você está deslumbrante, ele disse, oferecendo o braço. O elogio a pegou desprevenida. Durante as semanas de trabalho, ele havia sido profissional, provocativo às vezes, mas sempre dentro dos limites. Aquilo parecia diferente. Durante o jantar, Laura assistiu Victor em ação. Ele era uma força da natureza, combinando charme, inteligência e determinação de uma forma hipnotizante. Os investidores japoneses claramente o respeitavam, e ela percebeu como sua presença ali realmente fazia diferença. Senhorita Mendes tem uma visão muito interessante sobre sustentabilidade na moda. Victor disse em determinado momento, dirigindo a atenção a ela. Laura respondeu com naturalidade, discutindo tendências de mercado e responsabilidade social. Notou como Victor sorriu orgulhoso quando ela impressionou os investidores com seus conhecimentos. Você se saiu brilhantemente, ele disse no carro a caminho de casa. Era meu trabalho. Não, Laura, aquilo foi além do trabalho. Você mostrou paixão, conhecimento real. É isso que faz a diferença. Ela se virou para encará-lo no banco traseiro do Mercedes.
À luz dos postes que passavam, o rosto dele parecia mais suave, quase vulnerável. Por que é tão importante para você? O negócio, a empresa. Você poderia vender tudo e viver como um rei pelo resto da vida. Victor ficou em silêncio por um longo momento. Meu pai construiu tudo isso do zero. Quando morreu, todos esperaram que eu falhasse, que o menino rico não conseguisse manter o império de pé. Sua voz carregava uma amargura que Laura nunca havia ouvido antes. Cada sucesso é uma forma de provar que eles estavam errados. E funcionou? Você se sente realizado? Ele a encarou com uma intensidade que a fez corar. Até recentemente pensava que sim. O ar dentro do carro ficou carregado de eletricidade. Laura sentiu como se estivessem à beira de algo irreversível. Um precipício emocional que, uma vez atravessado, mudaria tudo entre eles. Victor. Ela começou, mas foi interrompida pelo celular dele tocando. O momento se desfez como fumaça, e Victor atendeu a ligação com a eficiência de sempre. Mas Laura notou como suas mãos tremeram ligeiramente ao pegar o telefone. Nas semanas seguintes, a tensão entre eles se tornou quase palpável. Victor encontrava desculpas para ficar perto de sua mesa, tocava sua mão acidentalmente ao entregar documentos, e Laura se pegava procurando motivos para entrar em sua sala. Você precisa parar, Renata disse durante um almoço. Está apaixonada por ele. Não estou apaixonada, Laura protestou. É só atração física. Laura, você brilha quando fala sobre ele. E não me diga que é só sobre o trabalho. A amiga estava certa, Laura sabia. Victor havia se tornado o centro de seus pensamentos. O primeiro nome que vinha à mente ao acordar. E o último antes de dormir. Mas ela não podia se permitir sentir aquilo. Era seu chefe. Vinha de um mundo completamente diferente do dela. E provavelmente via Laura apenas como mais uma diversão passageira. A situação chegou ao limite numa sexta-feira chuvosa de junho. Victor havia cancelado todos os compromissos, alegando dor de cabeça, e mandado todos os funcionários para casa mais cedo. Laura estava organizando alguns documentos quando percebeu que ele ainda estava em sua sala, parado na janela, observando a chuva cair. Victor, posso ajudar em alguma coisa? Ele se virou, e Laura se assustou com a expressão em seu rosto. Havia uma vulnerabilidade ali que ela nunca tinha visto, como se todas as defesas tivessem sido baixadas. Hoje faz 3 anos que meu pai morreu. Ele disse simplesmente. Laura sentiu o coração apertar. Você quer conversar sobre isso? Não há muito o que dizer. Ele teve um infarto no escritório, trabalhando até o último minuto. Victor riu amargamente. Assim como eu faço todos os dias. Sem pensar, Laura se aproximou dele. Você não é seu pai, Victor. Não. Então por que sinto que estou seguindo exatamente os mesmos passos? Trabalho, negócios, mais trabalho. Quando foi a última vez que fiz algo só porque queria, não porque era estratégico? Você me contratou, Laura disse suavemente. Isso foi estratégico? Victor a encarou e ela viu algo se acender em seus olhos. Não. Você foi a primeira coisa impulsiva que fiz em anos. Eles estavam muito próximos agora. Próximos o suficiente para Laura sentir o calor emanando do corpo dele, ouvir sua respiração ligeiramente acelerada. A chuva na janela criava uma trilha sonora íntima, isolando-os do resto do mundo. Laura. Victor murmurou seu nome como uma oração. Não, ela sussurrou mesmo quando seu corpo implorava para se aproximar mais. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque você é meu chefe. Porque somos de mundos diferentes. Porque... Ela lutou para encontrar as palavras. Porque eu me importo demais com você para estragar tudo. A confissão escapou antes que ela pudesse detê-la. Victor fechou os olhos como se tivesse sido atingido fisicamente. Você acha que eu não me importo com você? Eu não sei o que você sente, Laura admitiu. E isso me aterroriza. Victor estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela. Então deixe-me mostrar. Antes que ela pudesse protestar, os lábios dele encontraram os seus. O beijo foi suave no início, quase hesitante,
mas rapidamente se intensificou quando Laura respondeu. Anos de tensão acumulada explodiram entre eles, e Laura se viu pressionada contra a janela fria, os braços de Victor ao redor de sua cintura. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Isso não deveria ter acontecido, Laura disse, mas sua voz carecia de convicção. Deveria ter acontecido há semanas, Victor replicou, apoiando a testa contra a dela. E agora, o que fazemos? Não sei, ele admitiu. Só sei que não posso fingir que você é apenas minha assistente. Laura se afastou, tentando organizar os pensamentos. Victor, eu preciso de tempo para pensar. Claro. Ele passou as mãos pelos cabelos, claramente frustrado consigo mesmo. Laura, eu nunca senti isso antes. Com ninguém. A vulnerabilidade em sua voz quase a desfez. Mas Laura sabia que precisava ser racional. Eu também não. E é exatamente por isso que precisamos ter cuidado. No fim de semana, Laura evitou ligar ou mandar mensagens, mesmo quando Victor tentou contatá-la. Precisava de espaço para entender seus próprios sentimentos, sem a influência magnética da presença dele. Na segunda-feira, ela chegou ao escritório determinada a manter as coisas profissionais, mas Victor parecia ter outros planos. Bom dia, Laura, ele disse aparecendo ao lado de sua mesa com 2 cafés. Duplo, sem açúcar como você gosta. O gesto simples a desarmou completamente. Victor, sobre sexta-feira... Eu sei, você quer manter as coisas profissionais. Ele se sentou na beirada de sua mesa, ignorando completamente os funcionários que passavam. Mas eu tenho uma proposta. Que tipo de proposta? Jantar comigo, hoje à noite. Não como seu chefe, não como sua funcionária, apenas Victor e Laura. Isso é uma má ideia. Provavelmente, ele concordou. Mas você vai aceitar mesmo assim. Laura o encarou, irritada com sua arrogância, mas também intrigada. Por que tem tanta certeza? Porque você sente o mesmo que eu. E porque ambos somos corajosos demais para deixar passar uma oportunidade de descobrir o que isso poderia ser. Ele estava certo, e Laura odiava isso. Não vai ser fácil. As melhores coisas nunca são. Aquela noite, Victor a levou para um pequeno restaurante italiano no Bexiga, longe do glamour dos lugares que frequentavam a trabalho. Era íntimo, acolhedor, e Laura percebeu que ele havia escolhido propositalmente um lugar onde poderiam conversar sem serem incomodados. Conte-me sobre você, ele disse depois que pediram. A Laura real, não a assistente. O que quer saber? Tudo. Sua família, seus sonhos, o que a faz rir. Laura hesitou, não acostumada a falar sobre si mesma. Minha família é simples. Meus pais têm uma pequena loja de roupas em Osasco. Trabalharam a vida inteira para me proporcionar educação. E seus sonhos? Quero ter minha própria consultoria um dia. Ajudar pequenas empresas a crescer, como meus pais poderiam ter feito se tivessem tido orientação adequada. Victor sorriu. É uma aspiração nobre. E você? Qual era seu sonho antes de herdar tudo isso? A pergunta o pegou desprevenido. Arqueologia, ele disse após um momento. Queria descobrir civilizações perdidas, desvendar mistérios do passado. Por que não seguiu? Meu pai adoeceu quando eu estava terminando a faculdade de administração. Alguém precisava assumir os negócios. Victor deu de ombros. Responsabilidades familiares. Laura viu a melancolia em seus olhos. Você se arrepende? Até recentemente não, mas ultimamente tenho pensado no que poderia ter sido diferente. O que mudou? Victor a encarou intensamente. Você mudou. Sua paixão pelo que faz me lembrou que trabalho deveria ser mais do que apenas obrigação. A conversa fluiu naturalmente depois disso. Eles falaram sobre livros, viagens, medos e esperanças. Laura descobriu que Victor era mais profundo e sensível do que imaginara. E ele pareceu genuinamente interessado em suas opiniões e experiências. Posso confessar algo? Victor disse quando caminhavam de volta ao carro. Claro, quando você rejeitou minha primeira proposta naquele dia,
Eu soube que você seria especial. Não porque me disse não, mas pela forma como o fez. Com dignidade, sem dramaticidade. Laura parou de caminhar. Victor, preciso saber, isso é real para você? Ou apenas o desafio de conquistar alguém que resistiu inicialmente? Ele se virou para encará-la sob a luz do poste. Laura, eu poderia ter qualquer mulher em São Paulo. Se fosse apenas sobre conquista, não estaria aqui. Em um restaurante simples, conversando sobre arqueologia e sonhos perdidos. Então o que é? É você me fazendo rir durante reuniões tensas. É você lembrando de que eu preciso comer quando estou muito focado no trabalho. É você questionando minhas decisões não por rebeldia, mas porque realmente se importa com o resultado. Ele tocou o rosto dela suavemente. É você me fazendo sentir como Victor, não como o CEO. Laura sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu tenho medo. De quê? De não ser suficiente para o seu mundo. De você perceber que sou apenas uma garota comum de Osasco que teve sorte. Victor riu suavemente. Laura, você redefiniu meu conceito de extraordinário. E quanto ao meu mundo, talvez seja ele que não seja suficiente para você. Quando ele a beijou novamente, desta vez sob as estrelas, Laura permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, aquilo pudesse dar certo. As semanas seguintes foram como viver em uma bolha de felicidade. No escritório, eles mantinham uma fachada profissional, mas os olhares trocados e os toques casuais criavam uma corrente subterrânea de intimidade que os envolvia constantemente. Nas noites, exploravam São Paulo juntos. Victor mostrou a Laura lugares que ela nunca havia visto. Restaurantes escondidos, galerias de arte exclusivas, mirantes secretos da cidade. Em troca, ela o levou aos lugares de sua infância. A feira da madrugada, o samba no Beco do Batman, o futebol no Pacaembu. Você é diferente quando não está de terno, Laura disse uma noite enquanto caminhavam pela Vila Madalena. Como assim? Mais jovem, mais livre. Victor sorriu. É como me sinto com você. Como se pudesse ser apenas eu mesmo. Mas nem tudo eram flores. Laura começou a perceber os olhares curiosos dos colegas, os cochichos que paravam quando ela se aproximava. A situação se tornou mais complicada quando Renata comentou algo que a deixou inquieta. Laura, você viu as revistas de fofoca esta semana? Não costumo ler essas coisas. Talvez devesse. Tem uma matéria sobre Victor e suas conquistas anteriores. Contra seu melhor julgamento, Laura comprou as revistas. As páginas mostravam Victor em diversos eventos sociais ao longo dos anos, sempre acompanhado de mulheres deslumbrantes, modelos, atrizes, herdeiras. Todas pareciam saídas de uma capa de revista, com sorrisos perfeitos e vestidos que custavam mais do que Laura ganhava em um mês. A insegurança que ela havia conseguido suprimir voltou com força total. Como poderia competir com aquelas mulheres? O que Victor via nela que não via nelas? A resposta veio de forma dolorosa alguns dias depois. Laura estava na sala de Victor, organizando documentos para uma reunião, quando escutou vozes do lado de fora. Reconheceu imediatamente a voz de Marcelo e a de outro homem que não identificou. O Victor está mesmo se envolvendo com a assistente? A voz desconhecida perguntou. Parece que sim, Marcelo respondeu discretamente. Ela é bonita, reconheço. Mas não é exatamente o tipo dele, quero dizer, depois de todas aquelas deusas, o Sr. Alcântara tem seus motivos, tenho certeza. Ou talvez ele esteja apenas se divertindo com algo diferente. Você sabe como ele é, quando se cansa, parte para a próxima. As palavras atingiram Laura como socos no estômago. Ela se sentou pesadamente na cadeira, sentindo náusea. Era isso que todos pensavam? Que ela era apenas mais uma distração temporária para Victor? Quando Victor chegou minutos depois, encontrou Laura visivelmente abalada. O que aconteceu? Ele perguntou imediatamente. Nada. Ela mentiu, tentando se recompor. Laura, você está pálida. Aconteceu alguma coisa? Victor,
Posso fazer uma pergunta? Claro. Sou diferente das outras mulheres com quem você se relacionou? A pergunta o pegou desprevenido. Por que está perguntando isso? Apenas responda. Victor estudou seu rosto, claramente percebendo que havia algo mais por trás da pergunta. Sim, você é completamente diferente. Diferente como? Como um experimento, uma mudança de ritmo. Laura, onde isso quer chegar? Ela respirou fundo, reunindo coragem. As pessoas estão falando, Victor, dizendo que estou apenas me divertindo com algo diferente até você se cansar. A expressão de Victor se endureceu. E você acredita nisso? Eu não sei o que acreditar, Laura admitiu. Suas ex-namoradas pareciam modelos de revista. Eu sou apenas uma garota comum que você conheceu por acaso. Laura, você está sendo ridícula. Estou? Então me diga, Victor. O que acontece quando você se cansar desta novidade? Quando quiser voltar para seu tipo usual? Victor se aproximou dela, claramente irritado. Meu tipo usual? E qual seria esse tipo? Mulheres do seu mundo, sofisticadas, glamorosas, que sabem como se comportar em galas beneficentes e vernissagens. E você acha que não sabe? Eu sei que não pertenço àquele mundo, Victor. E mais cedo ou mais tarde você vai perceber isso também. A discussão estava escalando rapidamente, alimentada pelos medos de Laura e pela frustração de Victor. Sabe qual é o seu problema, Laura? Victor disse, a voz carregada de exasperação. Você está tão focada em não ser suficiente que não consegue ver o quanto é incrível. E você está tão acostumado a conseguir tudo o que quer que não consegue entender porque alguém questionaria suas intenções. Minhas intenções? Victor riu amaramente. Minha intenção era te mostrar o quanto você significa para mim. Mas, aparentemente, não é suficiente. Então me mostre de verdade, Laura desafiou. Me apresente a sua família. Me leve aos seus eventos importantes. Pare de me esconder como se fosse um segredo sujo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Victor a encarou com uma expressão que Laura não conseguiu decifrar. É isso que você quer? Ser exibida como um troféu? Eu quero ser tratada como alguém que importa, não como uma diversão secreta. Victor se afastou dela como se tivesse sido esbofeteado. O rosto dele se fechou em uma máscara fria que Laura conhecia bem. Era a expressão que ele usava nas reuniões mais difíceis, quando precisava se proteger de ataques. Um troféu. Ele repetiu lentamente, como se provasse o gosto amargo da palavra. É isso que você acha que eu quero fazer com você? Laura sentiu o arrependimento imediato pela escolha das palavras, mas o orgulho ferido não a deixou recuar. Não sei o que você quer, Victor. Esse é o problema. Então deixe-me esclarecer, ele disse, a voz perigosamente baixa. Você quer ser apresentada à minha família? Muito bem. Minha mãe está organizando um jantar beneficente no sábado. Você será minha acompanhante oficial. O tom dele deveria tê-la deixado feliz, mas havia algo cruel na forma como pronunciou as palavras, como se fosse um castigo ao invés de um convite. Victor, eu não quis dizer dessa forma, não? Então como quis dizer, Laura? Porque aparentemente nada do que faço é suficiente para provar que você não é apenas uma diversão para mim. As lágrimas que Laura havia conseguido conter finalmente brotaram. Eu só tenho medo de me iludir, de acreditar em algo que não é real. A expressão de Victor se suavizou ligeiramente ao ver suas lágrimas, mas ele não se aproximou. E você acha que não tenho medo também? Você acha que é fácil para mim me expor assim? Victor, esqueça, Laura. Você quer ser tratada como alguém que importa? Perfeito. Mas não reclame depois das consequências. Ele saiu da sala, deixando Laura sozinha com o peso de suas próprias palavras. Ela afundou na cadeira, percebendo que havia acabado de destruir a coisa mais preciosa que tinha na vida, por causa de sua própria insegurança. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Victor voltou a tratá-la com a cordialidade fria dos primeiros dias,
como se os últimos meses nunca tivessem acontecido. Ele era educado, profissional, mas Laura sentia a distância entre eles como um abismo que crescia a cada hora. Na quinta-feira, Patrícia do RH apareceu em sua mesa com um envelope elegante. O Sr. Alcântara pediu para entregar isto. Ela disse com um sorriso que parecia forçado. Dentro do envelope havia um convite formal para o jantar beneficente e um cartão de uma boutique exclusiva nos Jardins. A mensagem de Victor era simples e cortante. Para que você se vista adequadamente para o meu mundo. V.A. Laura segurou o cartão com mãos trêmulas. Ele havia realmente levado suas palavras ao pé da letra, e agora ela teria que enfrentar as consequências. No sábado, ela chegou à boutique indicada com o estômago embrulhado. A vendedora, uma mulher elegante na casa dos 50, a recebeu com um sorriso profissional. Senhorita Mendes, o Sr. Alcântara já providenciou tudo. Temos algumas opções que acreditamos que ficarão perfeitas. Os vestidos que foram apresentados eram deslumbrantes. Criações de estilistas renomados que custavam mais do que Laura ganhava em vários meses. Ela escolheu um vestido longo de cor azul marinho, elegante, mas não excessivamente chamativo, que realçava sua figura sem ser vulgar. Quando se olhou no espelho, vestida e com o cabelo arrumado pela cabeleireira da boutique, Laura mal se reconheceu. Ela parecia pertencer àquele mundo de luxo e sofisticação, mas por dentro se sentia como uma impostora. Victor chegou para buscá-la pontualmente às 7. Quando ela abriu a porta do apartamento, ele ficou imóvel por um longo momento, os olhos percorrendo lentamente cada detalhe de sua aparência. Você está perfeita, ele disse finalmente, mas sua voz carecia da calidez que costumava ter. Obrigada, Laura murmurou, pegando a bolsa pequena que combinava com o vestido. O trajeto até a mansão dos Alcântara em Alphaville foi feito em silêncio. Laura observava as casas cada vez maiores e mais luxuosas pela janela, sentindo-se como se estivesse sendo levada para o próprio julgamento. A casa da família Alcântara era um palácio moderno, com jardins impecáveis e uma entrada circular onde dezenas de carros de luxo já estavam estacionados. Laura respirou fundo quando Victor ofereceu o braço, sabendo que a partir daquele momento não haveria volta. Lembre-se, ele disse baixinho ao se aproximarem da porta. Foi você quem quis isso. Dentro da casa, Laura foi imediatamente engolfada por um mundo que só havia visto em filmes. Mulheres deslumbrantes em vestidos de grife conversavam com homens em smoking impecáveis, enquanto garçons circulavam com bandejas de champanhe. O ambiente cheirava a perfumes caros e flores exóticas. Victor, querido, uma mulher elegante na casa dos 60 se aproximou deles. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente arrumados, e ela usava um colar de pérolas que provavelmente valia mais que um carro. E esta deve ser Laura. Mãe, esta é Laura Mendes, Victor disse formalmente. Laura, minha mãe, Helena Alcântara. Helena estendeu a mão com um sorriso que não chegava aos olhos. É um prazer conhecê-la, querida. Victor falou muito sobre você. O prazer é meu, senhora Alcântara. Laura respondeu, apertando a mão gelada da mulher. Conte-me, Laura, qual é a sua família? Certamente conhecemos seus pais dos círculos sociais. A pergunta aparentemente inocente carregava um veneno sutil. Laura sentiu Victor se tensionar ao seu lado. Meus pais têm um pequeno comércio em Osasco, Laura respondeu com dignidade. Nada que a senhora possa conhecer. Ah, Helena disse, o sorriso se tornando ainda mais forçado. Que interessante. Outras pessoas se aproximaram do grupo e Laura foi apresentada como a assistente de Victor. Cada apresentação parecia diminuí-la um pouco mais, como se sua identidade fosse sendo apagada pouco a pouco. Assistente? Uma mulher de cabelos ruivos perguntou com curiosidade maliciosa. Que tipo de assistência você presta, querida? O tom da pergunta fez Laura corar, mas antes que pudesse responder, Victor interveio. Laura é minha assistente executiva, ele disse friamente.
E uma das pessoas mais inteligentes que conheço. Claro, a mulher disse com um sorriso que sugeria que ela não acreditava em uma palavra. Que, conveniente, a noite se arrastou como uma tortura refinada. Laura foi submetida a interrogatórios disfarçados de conversa casual, olhares avaliadores e comentários sutilmente maldosos. Ela percebia que estava sendo testada, julgada e considerada inadequada por pessoas que nem sequer se davam ao trabalho de conhecê-la verdadeiramente. Victor permaneceu ao seu lado durante toda a noite, mas Laura sentia que ele estava cumprindo uma obrigação, não oferecendo apoio genuíno. Ele respondia às provocações direcionadas a ela, mas o fazia com uma frieza que a machucava mais do que as próprias provocações. O ponto baixo da noite chegou quando Laura foi abordada por um grupo de mulheres no banheiro feminino. "Querida", uma delas disse com falsa simpatia, "você é muito corajosa." "Como assim?" "Bem, tentar conquistar Victor Alcântara não é para qualquer uma, especialmente alguém de origem mais simples." "Eu não estou tentando conquistar ninguém", Laura respondeu, tentando manter a compostura. "Claro que não." Outra mulher riu. "É pura coincidência que uma assistente tenha chamado a atenção do solteiro mais cobiçado de São Paulo. Vocês não sabem nada sobre mim ou sobre minha relação com Victor", Laura disse, a voz tremendo de raiva contida. "Sabemos o suficiente", a primeira mulher replicou. "E também sabemos que homens como Victor se cansam rapidamente de experiências diferentes." Laura saiu do banheiro com as pernas bambas, sentindo-se completamente humilhada. Quando voltou ao salão principal, procurou Victor com os olhos, desesperada por um pouco de conforto. Ela o encontrou conversando com um grupo de empresários, rindo de algo que um deles havia dito. Por um momento, observando-o naquele ambiente, Laura percebeu como ele se encaixava perfeitamente ali. Era seu mundo natural, onde ele brilhava sem esforço. E ela era claramente um corpo estranho, uma nota desafinada em uma sinfonia perfeita. "Victor", ela se aproximou dele, tocando levemente seu braço. "Podemos conversar um momento?" Ele a olhou com uma expressão indecifrável. "Claro, com licença, senhores." Eles se afastaram para um canto mais reservado do salão, onde Laura finalmente pôde expressar o que estava sentindo. "Eu quero ir embora", ela disse simplesmente. "Por quê? Não é isso que você queria? Ser apresentada ao meu mundo?" "Victor, por favor, não torne isso mais difícil do que já é." "Difícil?" Ele riu amargamente. "Laura, você ainda não viu nada. Isso é apenas um jantar casual. Espere até conhecer os eventos realmente importantes." "Pare", ela implorou. "Eu entendi a mensagem." "Que mensagem?" "Que eu não pertenço aqui. Que você estava certo desde o início. Somos de mundos diferentes." Victor a encarou por um longo momento, e Laura viu algo se quebrar em seus olhos. "É isso que você pensa? Que eu trouxe você aqui para humilhá-la? Não foi? Não foi para me mostrar meu lugar?" "Laura." Ele passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. "Eu trouxe você aqui porque você pediu. Porque disse que queria ser tratada como alguém que importa. E é assim que você trata as pessoas que importam? Como espetáculo para entreter seus amigos." "Eles não são meus amigos", Victor disse com uma veemência que a surpreendeu. "São obrigações sociais. Pessoas com quem preciso manter relações por causa dos negócios. Então, por que isso é importante para você? Por que insistiu em me trazer aqui?" Victor ficou em silêncio por um momento, observando o salão cheio de pessoas elegantes e vazias. "Porque pensei que você fosse diferente. Pensei que fosse forte o suficiente para enfrentar isso comigo." As palavras dele a atingiram como um tapa. "Eu não sou forte o suficiente, Victor. Não para isso." "Então o que você quer de mim, Laura? Diga-me, porque eu não sei mais." Laura sentiu as lágrimas ameaçarem transbordarem novamente. "Eu quero que você me ame como sou, não como você acha que deveria ser." "E quem disse que não amo?"
A pergunta ficou suspensa no ar entre eles como uma confissão não intencional. Victor pareceu perceber o que havia dito e se enrijeceu. Vamos embora, ele disse abruptamente. Já cumprimos nossa obrigação social. O trajeto de volta foi ainda mais silencioso que a ida. Laura observava as luzes da cidade passar pela janela, sentindo como se cada quilômetro a levasse para mais longe de Victor, mesmo estando sentada ao seu lado. Quando chegaram ao prédio dela, Victor não desligou o motor. Laura, ele disse quando ela já estava com a mão na maçaneta. Sim? Preciso que você saiba. Eu nunca quis que você se sentisse humilhada. Ela se virou para encará-lo. Então, por que parecia que você estava aproveitando? Porque eu estava com raiva. Ele admitiu. Com raiva de você por não confiar em mim. Com raiva de mim mesmo por ter me permitido me abrir assim. Victor. Não, ele a interrompeu. Deixe-me terminar. Quando você disse que eu a tratava como um segredo sujo, isso me atingiu porque parte de mim estava mesmo protegendo você daquele mundo. Eu sabia como eles iriam reagir. Então por que me levou lá hoje? Porque você estava certa. Eu estava sendo covarde. Estava protegendo a mim mesmo tanto quanto a você. Laura sentiu seu coração acelerar. E agora? Agora eu não sei mais. Talvez você tenha razão. Talvez sejamos de mundos diferentes demais. É isso que você realmente pensa? Victor finalmente a encarou, e Laura viu toda a vulnerabilidade que ele tentava esconder. Eu acho que você merece alguém que possa te oferecer um amor simples, sem complicações. Alguém que não venha com toda essa bagagem. E se eu não quiser um amor simples? E se eu quiser você, com toda a sua bagagem? Laura, você viu como foi hoje. Isso é apenas o começo. Há acionistas, eventos internacionais, pressões que você nem imagina. Seria justo eu pedir para você enfrentar isso comigo? Não cabe a você decidir do que eu sou capaz. Laura disse com firmeza. Essa escolha é minha. Victor fechou os olhos, como se estivesse travando uma batalha interna. E qual é sua escolha? Laura respirou fundo, sabendo que sua resposta mudaria tudo entre eles. Minha escolha é você, Victor. Mas não como um troféu ou como uma experiência diferente. Eu escolho você porque te amo. Porque quando estou com você, me sinto completa. Porque você me desafia a ser melhor do que eu pensava ser. Laura, deixe-me terminar, ela disse, ecoando as palavras dele. Eu tenho medo, sim. Tenho medo de não ser suficiente, de você se cansar de mim, de não conseguir me adaptar ao seu mundo. Mas tenho mais medo ainda de perder você por causa desses medos. E se meu mundo realmente for cruel demais? E se eles te machucarem? Então você me ajuda a curar as feridas, e nós enfrentamos juntos. Mas não desista de nós antes mesmo de tentarmos verdadeiramente. Victor saiu do carro, contornou o veículo e abriu a porta dela. Quando Laura desceu, ele a puxou para seus braços sem aviso, beijando-a com uma intensidade que falava de semanas de saudade acumulada. Eu te amo, ele murmurou contra seus lábios. Eu te amo tanto que dói. Então pare de me afastar, Laura implorou. Pare de tentar me proteger de você mesmo. E se eu não conseguir? E se for forte demais para você? Então nós descobriremos isso juntos, mas pelo menos tentaremos. Victor a beijou novamente, como se quisesse selar um acordo. Está bem, ele disse finalmente. Mas vamos fazer isso do nosso jeito, não do jeito deles. O que isso significa? Significa que não vou mais esconder você, mas também não vou mais tentar encaixá-la em um molde que não é seu. Você é perfeita como é, Laura. Foi minha insegurança que me fez pensar o contrário. Sua insegurança? Victor riu suavemente. Você acha que é fácil para mim aceitar que me apaixonei pela primeira mulher que me rejeitou? Que finalmente encontrei alguém que me ama por quem eu sou, não pelo que eu tenho? Victor, eu estava morrendo de medo de que você percebesse que, por baixo de todo esse sucesso, eu sou apenas um homem solitário que trabalha demais e não sabe como amar direito. Você sabe amar sim,
Laura disse, tocando o rosto dele. Você apenas esqueceu como confiar. Então me ajude a lembrar. Só se você me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Prometa que não vamos mais deixar o medo decidir por nós, que vamos enfrentar os problemas juntos, conversando, não fugindo um do outro. Prometo, Victor disse, selando a promessa com outro beijo. Nos meses que se seguiram, Laura e Victor aprenderam a navegar juntos pelo complexo mundo dos negócios e das relações sociais. Houve momentos difíceis, eventos onde Laura se sentia deslocada, comentários maldosos que a magoavam, pressões profissionais que testavam seu relacionamento. Mas também houve conquistas. Laura surpreendeu a todos, incluindo Victor, com sua capacidade de adaptação. Ela não tentou se transformar em uma socialite tradicional. Em vez disso, trouxe sua própria personalidade autêntica para aquele mundo, causando impacto por sua sinceridade e inteligência. Victor, por sua vez, aprendeu a valorizar as opiniões de Laura nos negócios. Ela havia começado como sua assistente, mas rapidamente se tornou sua conselheira mais confiável, trazendo uma perspectiva fresca que o ajudou a tomar decisões mais acertadas. A transformação mais significativa, porém, foi em Victor mesmo. Com Laura ao seu lado, ele começou a questionar suas prioridades. O trabalho continuava importante, mas não era mais sua única razão de existir. Tenho uma proposta para você, Victor disse uma noite enquanto jantavam no apartamento que Laura havia se mudado no Itaim. Um presente de Victor que ela havia inicialmente recusado, mas que ele havia insistido dizendo que era apenas prático, já que ficava mais perto do escritório. Que tipo de proposta? Laura perguntou imediatamente suspeitosa. Uma proposta de negócios, ele disse com um sorriso. Quero que você seja minha sócia na expansão da empresa para o segmento de sustentabilidade. Laura quase se engasgou com o vinho. Victor, eu não posso ser sua sócia. Eu nem tenho dinheiro para investir. Quem falou em dinheiro? Estou falando de conhecimento, visão, paixão. Você tem ideias sobre sustentabilidade na moda que poderiam revolucionar o mercado. Mas e as pessoas? O que vão pensar sobre você dar uma sociedade para sua namorada? Primeiro, você não é minha namorada, Victor disse se levantando da mesa. Você é a mulher que eu amo e com quem quero passar o resto da minha vida. O coração de Laura parou por um momento. Victor. Segundo, ele continuou ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Eu não estou oferecendo uma sociedade para minha namorada. Estou oferecendo para minha futura esposa. Laura viu o pequeno anel de diamante em suas mãos e sentiu o mundo girar ao seu redor. Você está... Laura Mendes, você quer se casar comigo? Não porque é conveniente ou estratégico, mas porque você me faz um homem melhor. Porque sem você, meu sucesso não tem sentido. As lágrimas correram livremente pelo rosto de Laura. Victor, você tem certeza? Mesmo sabendo de onde eu venho, das diferenças entre nós? Especialmente por causa das diferenças, ele disse colocando o anel em seu dedo. Você me ensinou que love não tem classe social, que o valor de uma pessoa não se mede por sua conta bancária. Você me ensinou a amar de verdade. Sim, Laura sussurrou, depois gritou. Sim, eu aceito me casar com você. Victor a beijou ali mesmo, no chão da cozinha. E Laura sentiu que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Não em um ambiente específico ou classe social, mas nos braços do homem que amava. O casamento deles, 6 meses depois, foi uma mistura perfeita dos dois mundos. A cerimônia aconteceu em uma igreja simples em Osasco, onde Laura havia crescido, mas a recepção foi na mansão dos Alcântara. Os pais de Laura, inicialmente intimidados pelo ambiente, foram acolhidos com carinho pela família de Victor, especialmente por Helena, que havia aprendido a respeitar a filha que seu filho escolhera. Sabia que você faria isso acontecer, Renata disse para Laura durante a festa, observando Victor conversar animadamente com o pai dela sobre futebol. Fazer o quê? Conquistá-lo de verdade. Não só o coração dele, mas a alma.
Laura observou seu marido vestido em um smoking impecável, mas com a gravata ligeiramente afrouxada e o sorriso genuíno que ela tanto amava. Ele estava rindo de algo que seu pai havia dito, e Laura percebeu como ele parecia mais leve, mais jovem, mais feliz. Na verdade, Laura disse, ainda observando Victor, acho que nós conquistamos um ao outro. 2 anos depois, Laura estava em sua própria empresa, a Verde Moda, uma consultoria especializada em sustentabilidade para a indústria têxtil que havia nascido da parceria com Victor, mas rapidamente se tornado independente. Ela havia descoberto sua verdadeira paixão: ajudar pequenas e médias empresas a implementarem práticas sustentáveis sem comprometer a lucratividade. Victor, por sua vez, havia encontrado um equilíbrio entre ambição e vida pessoal que nunca pensara ser possível. A Alcântara Fashion Group continuava crescendo, mas agora ele trabalhava para viver, não vivia para trabalhar. Senhora Alcântara, Victor disse uma noite, chegando em casa e encontrando Laura no escritório que ela havia montado em casa, cercada de relatórios e planilhas. Ainda não me acostumei com esse nome. Laura riu, se levantando para beijá-lo. Tem o resto da vida para se acostumar, ele murmurou contra seus lábios. Falando em resto da vida, Laura disse com um brilho especial nos olhos. O que foi? Tenho uma notícia para você. Boa ou ruim? Depende de como você se sente sobre trabalhar ainda mais em equipe. Victor franziu as sobrancelhas confuso. Laura pegou um pequeno embrulho que estava escondido na gaveta da mesa. Parabéns, papai, ela disse, entregando-lhe o presente. Dentro estava um sapatinho de bebê minúsculo e um teste de gravidez positivo. Victor olhou para os objetos por um longo momento, como se não conseguisse processar a informação. Laura, você está... Estou grávida, ela confirmou, os olhos brilhando de felicidade. De 2 meses. Victor a ergueu nos braços, girando-a pela sala enquanto ria de pura alegria. Eu não posso acreditar, nós vamos ter um bebê. Você está feliz? Feliz? Victor a colocou no chão e segurou seu rosto entre as mãos. Laura, eu estou mais feliz do que jamais pensei ser possível. Mesmo que isso signifique menos horas de sono, fraldas sujas e muito mais caos em nossas vidas organizadas. Especialmente por isso, Victor riu. Nossas vidas eram perfeitas demais mesmo. Naquela noite, deitados na cama, Victor com a mão sobre a barriga ainda lisa de Laura, eles falaram sobre o futuro, sobre como criariam seu filho, sobre que tipo de pais queriam ser, sobre como construiriam uma família baseada no amor e no respeito mútuo. Victor, Laura disse na escuridão do quarto. Você se arrepende de alguma coisa? De como tudo aconteceu entre nós? Victor ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta. Não me arrependo de nada, ele disse finalmente. Nem mesmo das brigas, dos mal-entendidos, dos momentos difíceis. Tudo isso nos trouxe até aqui. Até aqui onde? Até o amor verdadeiro. Até uma parceria real. Até a possibilidade de construir uma família juntos. Laura se virou para encará-lo na penumbra. Sabe o que eu mais amo em você? O quê? Que você me faz querer ser a melhor versão de mim mesma, mas me ama exatamente como sou. E sabe o que eu mais amo em você? O quê? Que você me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede em cifras ou reconhecimento público. Se mede em quantas vezes você sorri durante o dia, em quão profundamente você ama e é amado. Eles se beijaram na escuridão. Um beijo cheio de promessas e gratidão pelo caminho que os havia levado até ali. 6 meses depois, Laura estava no hospital, segurando nos braços uma menina minúscula de cabelos escuros e olhos curiosos que pareciam querer decifrar o mundo ao seu redor. Ela é perfeita, Victor sussurrou, tocando delicadamente o rostinho da filha. Igualzinha à mãe. Tem seus olhos, Laura disse, observando como Victor derretia completamente ao olhar para a bebê. E sua determinação pelo jeito que ela está me encarando. Victor riu. Como vamos chamá-la?
Eles haviam discutido nomes por meses, mas nenhum havia parecido adequado até aquele momento. Helena, Victor disse de repente, como minha avó. Ela foi a pessoa mais sábia que conheci. Laura sorriu. Helena havia sido mencionada muitas vezes por Victor, uma mulher forte que havia ajudado a construir o império da família do zero, ao lado do marido. Helena Laura Alcântara. Laura testou o nome. Perfeito, Victor concordou. 2 semanas depois, quando Laura estava em casa se recuperando do parto, ela recebeu uma ligação inesperada. Senhora Alcântara, aqui é da revista Negócios em Sucesso. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre sua trajetória empresarial. Laura ficou surpresa. Minha trajetória? Sim, senhora. A Verde Moda foi eleita uma das startups mais promissoras do ano. E sua história pessoal é muito inspiradora. Da assistente à empresária de sucesso. Após desligar o telefone, Laura refletiu sobre a ironia da situação. 2 anos atrás, ela estava desesperada por um emprego, intimidada pelo mundo de Victor. Agora, era reconhecida como uma empresária em ascensão. Sobre o que está pensando? Victor perguntou, chegando do trabalho e encontrando-a no sofá com Helena dormindo em seus braços. Sobre como a vida é imprevisível, Laura disse. Há 2 anos eu mal conseguia imaginar trabalhar na sua empresa. Agora tenho minha própria empresa, sou casada com você e temos uma filha. Arrependida de alguma coisa? Do contrário, Laura sorriu. Grata por tudo. Victor se sentou ao lado dela, colocando o braço ao redor de seus ombros. Sabe o que eu estava pensando hoje no escritório? O quê? Que talvez devêssemos escrever um livro sobre nossa história. Laura riu. E quem iria querer ler? Qualquer pessoa que acredita em amor verdadeiro. Qualquer pessoa que acha que as diferenças sociais são intransponíveis. Qualquer pessoa que precisa acreditar que vale a pena lutar pelo que se ama. E como seria o título? Victor pensou por um momento. Contrato de sedução. Por quê? Porque foi isso que aconteceu entre nós, não foi? Começou como um contrato de trabalho, mas se transformou na maior sedução de nossas vidas. Você me seduziu a amar de verdade, e eu te seduzi a acreditar que merecia ser amada completamente. Laura beijou a testa da filha que dormia tranquilamente e depois beijou Victor. Acho que gosto desse título. Então está decidido. Quando Helena estiver maior, nós escrevemos nossa história. Para que ela saiba como seus pais se conheceram. Para que ela saiba que o amor verdadeiro vale qualquer luta, qualquer obstáculo, qualquer diferença. Do lado de fora, São Paulo continuava sua vida frenética, indiferente às histórias pessoais que se desenrolavam em seus milhões de lares. Mas ali naquele apartamento, uma família havia sido formada não apenas pelos laços de sangue, mas pelos laços ainda mais fortes do amor conquistado, do respeito mútuo e da decisão diária de escolher um ao outro. Laura olhou para Victor, depois para a filha em seus braços, e soube que havia encontrado muito mais do que amor. Havia encontrado seu lugar no mundo, não em uma classe social específica ou em um ambiente profissional, mas naquela pequena família que eles haviam construído juntos, tijolo por tijolo, com paciência, compreensão e muito amor. E quando Helena crescesse, Laura lhe contaria que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se importa com diferenças de origem, e que às vezes as melhores histórias começam com um simples contrato de trabalho e se transformam em contratos para a vida toda. Que história fascinante, não? Laura e Victor nos mostram que o amor não segue regras e que muitas vezes a linha entre a razão e o coração pode ser mais tênue do que imaginamos. Em um mundo de poder e tentação, será que o amor pode realmente prosperar? Se você gostou, se inscreva, deixe o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.